Eleito com mais de 60 milhões de votos, Lula foi o escolhido por 50,9% do eleitorado de todo o país. O terceiro mandato do petista se desenha a partir de um Congresso formado majoritariamente por parlamentares de oposição. Portanto, quais devem ser as prioridades do presidente eleito na relação com a Câmara dos Deputados? De que forma a coligação que elegeu Lula deve estabelecer alianças e como a oposição deve se comportar? Este é o tema de um debate que começa agora aqui no Visão CNN. Para isso, nós convidamos o deputado federal reeleito Carlos Zaratini, do PT de São Paulo. Seja muito bem-vindo, boa tarde. E o deputado federal reeleito José Medeiros, do PL de Mato Grosso. Seja muito bem-vindo. Antes de mais nada, as nossas regras, temos por premissa o equilíbrio na fala dos nossos convidados. Por isso, cada um vai ter cerca de 2 minutos para a resposta, para que eu não seja indelicada. Nunca quero ser e interrompo os senhores. Temos aqui uma sinalização padrão. Quando o tempo estiver acabando, a minha imagem vai aparecer na tela. Dito isso, começo a primeira rodada de perguntas com o deputado José Medeiros. O que o senhor espera deste mandato do governo Lula? Boa tarde, bem-vindo. Bem, nós tivemos uma eleição ontem bem atípica. Foi bem ao estilo do que o ministro Barroso tinha dito, né? Eleição não se ganha, se toma. E agora nós estamos indo para o mandato, que é um ponto de interrogação. Ninguém sabe como será esse mandato do PT. Sabemos muito bem que esse PT não é aquele PT que governou naquele momento. E eu creio que agora o compasso de espera é saber como é que vai começar. Não dá para prever como é que vai se comportar. A gente já conhece que jeito se comporta, que jeito se comportou, né? Agora, que jeito que vai se portar nesse segundo mandato, nesse quinto mandato, aliás, é que não dá para saber. O que foi dito na campanha, se for isso, será realmente uma lástima para o país. Tomara que não seja, que aquilo lá tenha sido somente arroubos de campanha, né? Tomara que o livre mercado seja respeitado. Tomara que esses arroubos de ferir liberdade de imprensa, liberdade de expressão, prisão de deputados que fizeram para ganhar a eleição, não permaneça agora no segundo mandato. Eu tenho dito que o que a gente espera é que possa haver uma relação da mesma forma que tivemos com o PT, que ao tempo inteiro atrapalharam o governo e o governo respeitou, não atacou ninguém, não mandou prender ninguém. Então, essa é a relação que a gente espera que haja da parte do governo. Em relação a como vamos nos comportar, que sempre é uma pergunta que, desde que terminou a eleição, eu creio que um bom modelo a se copiar é o modelo do PT, deixou a lição e como é que se faz oposição, e eu creio que nós temos que copiar o modelo e ampliar um pouquinho para que a gente possa cumprir o que os eleitores disseram. Os eleitores escolheram o Lula para situação e nos escolheram para oposição, e temos que fazer cada um o papel, e é isso que com certeza vamos fazer. Vou repetir a pergunta, então, ao deputado Carlos Zaratini. O que o senhor espera deste mandato do governo Lula? Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Luciana. Boa tarde, deputado José Medeiros. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo. Queria agradecer o convite. Bom, eu acho que as linhas principais foram lançadas ontem mesmo, foi dito ontem mesmo pelo presidente Lula. O objetivo é unir o Brasil. Nós saímos dessa eleição com o eleitorado praticamente dividido ao meio, né, com a vantagem do presidente Lula, e, portanto, não é possível governar sem levar em conta a todos, os interesses de todos os setores do povo brasileiro. O Lula falou isso claramente. Nós tivemos a adesão de candidatos que não estiveram conosco no primeiro turno, Ciro Gomes e a Simone Tebet. Tivemos a adesão de economistas que nunca comungaram das nossas ideias, mas que estão dispostos a colaborar. Nós temos as condições de elaborar um programa uma política econômica que realmente faça o país se desenvolver
ouvindo todos os setores. Esse é o nosso objetivo principal. Vamos ter que caminhar por uma reforma tributária. A reforma tributária é uma tarefa difícil, já foi tentada inúmeras vezes, é necessária muita negociação que envolva os 3 níveis de governo, logicamente o executivo, o governo central, as unidades estaduais e os municípios. Vamos procurar ouvi-los a todos. Precisamos ouvir setores econômicos como a indústria, o comércio, os serviços, né, o setor exportador. Nós precisamos ouvir a todos e precisamos estabelecer um novo sistema tributário que permita uma mais ampla distribuição de renda, né, que permita o desenvolvimento do país. Então, o nosso programa, o nosso governo vai se pautar por isso. Unir o país, né, acalmar essa tensão que está muito grande, né, que nós estamos vendo hoje aí, alguns ativistas aí paralisando estradas. É necessário que o governo Bolsonaro, nesse momento, encerre essas tentativas de desafiar, né, o que foi aprovado pelas urnas, que é o governo Lula. Deputado Carlos Zaratini, eu continuo ainda com o senhor e é uma pergunta que o senhor já até começou a responder, eu peço que continue. Tendo em vista o ambiente polarizado que tem marcado a política brasileira, tem gente que nem gosta desse termo, o que o presidente eleito deve fazer para apaziguar os ânimos e unificar o país? O presidente Lula já falou na campanha, ele conversa com todo mundo que queira conversar. E, evidentemente, ele vai buscar esse diálogo desde agora, né, até o início do governo, principalmente, para montar um governo que ouça, que seja reflexo de todos esses setores. Logicamente, nós temos a nossa oposição, nós não vamos compor o governo com a oposição, mas nós não vamos deixar de ouvir a oposição, nós não vamos deixar de dialogar, né, de estabelecer condições de que a oposição possa, inclusive, com algumas propostas, ajudar a melhorar os projetos do governo. Então, da nossa parte, nós vamos buscar essa conciliação nacional. Esse é o objetivo número 1 do presidente Lula. Nós queremos que o país se tranquilize. Não é possível nós vivermos mais 4 anos num clima de tensão como nós vivemos os últimos 4 anos. Nós precisamos baixar o nível de tensão e garantir que o diálogo prevaleça e que a gente consiga avançar no nosso país para uma situação em que o povo brasileiro possa melhorar de vida. Esse é o nosso objetivo principal: distribuição de renda, melhoria das condições de vida da maioria do povo, que vem sofrendo muito na situação econômica que nós estamos vivendo, sofreu com a pandemia, sofre com a crise econômica. Então, o Brasil precisa crescer, retomar o crescimento com distribuição de renda. Com distribuição de renda. Essa é uma questão central para o novo governo do presidente Lula, né, junto com essa ideia de diálogo, de conciliação entre todos os setores políticos e econômicos. Deputado José Medeiros, vou repetir a pergunta. Tendo em vista esse ambiente polarizado que tem marcado a política brasileira, o que o presidente eleito deve fazer para apaziguar os ânimos e unificar o país? Olha, eu não sei o que ele possa fazer, porque quem criou esse ambiente foi totalmente ele e o PT. Essa política do nós contra eles, essa divisão da sociedade em todos os segmentos, foi feita pelo PT. Isso aí vem desde a época do PSDB. Eles até apelidavam os opositores de essa gente, ou eles. E isso foi dividindo o país a ponto de chegar a esse momento de polarização. Então, o PT realmente tem todas as responsabilidades sobre a tensão e o que acontece no Brasil. Primeiro, por uma coisa, o discurso de paz, o discurso de reunião, de conversação, é só na retórica. A gente conhece o PT e se não conhecesse, estaria falando, nossa, realmente é uma coisa que vai ser muito legal, muito bonita. Mas a grande verdade é que ontem mesmo, nas palavras do atual presidente, ou do atual presidente eleito, ele deixou muito claro, nós não queremos conversa com a direita. E isso, ali era ele
ele em carne e osso, realmente falando sem o personagem. Então, o que nós vamos ter no Brasil daqui para frente, não se engane, vai ser o PT de um lado e as pessoas que não concordam com o projeto do PT do outro, porque realmente a sociedade mostrou que, metade da sociedade mostrou que não está, que não concorda com o pensamento do PT. Tem a parte que foi enganada e tem a parte que foi levada justamente por ter sido, por ter chegado, não ter chegado a nossa mensagem, né? O radiolão está aí para demonstrar Sim. o que foi. Sim, deputado José Medeiros, eu continuo com o senhor, agora já partindo para as considerações finais, o senhor tem 2 minutos. Queria que levasse também em consideração esse momento de transição agora do governo. O presidente Jair Bolsonaro ainda não se pronunciou. O que o senhor espera desse momento de transição? Olha, eu realmente não posso responder essa pergunta porque depende muito do presidente da República, ele não se manifestou ainda, mas eu não acredito que haja nada diferente, é uma transição como qualquer outra, isso faz parte do jogo, nós perdemos a eleição e agora tem outro governo e há que se fazer a transição, isso eu creio que é um procedimento quase que protocolar e não há que se falar muito sobre esse tema, porque é uma coisa que tem que fazer. Os números nossos são os melhores possíveis, o PT pega casa arrumada, com a economia crescendo, com distribuição de renda, com tudo, os números, o Brasil tem entre os melhores indicadores no mundo inteiro. A nossa agricultura vai muito bem, as estatais estão de cofre cheio, e o que a gente sente é que a transição não vai ser uma dificuldade, principalmente quando você entrega um país com a casa arrumada do jeito que está. Nós vamos fazer questão até de frisar os indicadores, porque o PT ele cria as narrativas e acaba ficando as narrativas que eles criam, e daqui a pouco vão falar que pegou a casa desarrumada. Mas o certo é que é até importante nessa transição, quem for passar, deixar bem claro como é que está pegando, ou como é que está entregando, e fixar esses números na cabeça dos brasileiros para a gente fazer um comparativo daqui a 4 anos, quando terminar esse mandato. Deputado Carlos Zaratini, eu faço então a mesma pergunta, 2 minutos para o senhor para considerações finais. Também levasse em conta esse momento de transição e ainda o silêncio do presidente Jair Bolsonaro, que ainda não se pronunciou. Bom, a gente espera que, assim como o deputado José Medeiros está reconhecendo a vitória do presidente Lula, o presidente da República também o faça, né? Porque a maioria dos países está reconhecendo, o presidente da Câmara, o presidente do Senado, né? O mundo da política, o mundo da economia. Então, só falta o presidente Jair Bolsonaro fazer o reconhecimento e se dispor, de fato, a fazer esse período de transição. Esses 2 meses de transição, onde deve ser formada uma equipe de transição e essa equipe deve ter acesso aos dados para que possa exatamente elaborar as primeiras medidas que serão tomadas a partir de 1º de janeiro, certo? São muitas questões que a gente precisa resolver, né? Nós precisamos tomar medidas iniciais importantes, como, por exemplo, resolver o problema, né, do Auxílio Brasil, que está hoje previsto no orçamento do ano que vem em R$400, nós precisamos elevar para 600, nós queremos também uma elevação real no salário mínimo, e para que isso aconteça, é necessário que as medidas sejam tomadas ou ainda esse ano, ou logo no início do ano que vem, para que a gente não tenha nenhuma interrupção, né, por exemplo, na questão dos R$600. Então, o povo brasileiro tem essa expectativa. Tanto Lula como Bolsonaro se comprometeram com o auxílio de R$600. Lula foi mais longe, porque Lula colocou, inclusive, a possibilidade das mães com filhos menores de 6 anos receberem mais R$150 por cada filho. E isso será feito, evidentemente será feito. A gente espera que seja feito logo no início, em janeiro. Para isso é necessário que as equipes de governo atual
e futura se entendam sobre medidas que têm que ser tomadas. Sim, eu agradeço. Então, nós conversamos aqui com os deputados Carlos Zaratini, José Medeiros. Muito obrigada aos dois.